Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas e aqui eu trago a vocês o Demolidor 3, Atravessando o Inferno, certo? Publicação da editora Panini, dezembro de 2020, a preço de capa de R$18,90. Certo, minha gente? Esse aqui é o gibi que continua a fase ok, mais ou menos, certo? De Chips e Darks que enfrenta o Demolidor. Eu não sei porque essa série foi indicada ao Prêmio Eisner, sinceramente, certo? O Demolidor aqui no gibi, a gente vai vendo que ele ainda tenta espiar a culpa dele por ter matado um criminoso acidentalmente no primeira edição, né, dessa série, no primeiro número. E a solução encontrada por ele, né, e por Zdarsky no roteiro é bem cretina, na verdade. A solução é ele se esquecer que ele foi o Demolidor, né, e se tornar um cidadão comum, né, seja lá o que isso quer dizer. Cara, o Chip Zdarsky parece ter feito aqui no gibi, o que a gente vai vendo ao longo dele, é um soft reboot do personagem, deixando ele inexperiente, certo? Para que sua queda e retorno façam sentido. Mas o Chip Zdarsky não é nenhum Frank Miller, né? E também não é nenhum Brian Michael Bendis. Ou seja, o Demolidor ficou fraco, ficou inexperiente, ficou inapto porque deixou o cara morrer, né, no acidente. Inclusive, em relação a isso, a gente ainda tem aqui, né, voltando um pouco, o discurso hipócrita do Homem-Aranha, né, com o detetive Cole North, que ele fala assim que não se pode pensar em termos de lei com heróis, tem que se pensar em certo e errado. Quer dizer o quê? Quer dizer que o Demolidor matou o cara, é o quê? Isso é o quê? O Demolidor matando o cara. A verdade é uma só, bicho. Quando teve a fase do Charlie Soule, né? Muita gente não gostou do final, eu incluso. Mas pelo menos o Charles Soule ia direto ao ponto, certo? O Charles Soule não enrolava o leitor. A gente tá 3 edições aqui nessa lenga-lenga, né? O Demolidor, não, agora eu sou um cidadão preocupado. Ô filho da puta, tu não mataste o cara lá, tu não mataste, então se entrega, pô. Então ofereça uma solução. O Charles Soule ofereceu uma solução pra identidade do Demolidor, que era conhecida de todo mundo, né? Ele fez lá um roteiro amarradinho, né? Envolvendo o Homem Púrpura, os filhos do Homem Púrpura, fez lá uma história, ó, que ficou nota 10. Ele deu um reboot decente, né? E aqui até mesmo o Rei do Crime, o Zdarsky vai dar e despossui ele, né? Já que ele entra aqui na história num jogo onde ele não pode dominar e ele entra, né? Ele entra nessa enrascada de maneira até juvenil, né? Quando for ler aí, vocês podem ver do que se trata. Não vou falar para não estragar a leitura, mas uma maneira bem juvenil, bem estúpida, né? Algumas coisas boas, no entanto, ainda tem no gibi, certo? Uma delas é esse coruja totalmente despirocado, porque agora que o Wilson Fisk, ele é o prefeito de Nova York, então ele não pode se envolver diretamente com crime. Aí o coruja sabe disso e se aproveita para escrotizar. Isso eu achei sensacional, né? Infelizmente, alguma das coisas boas, né, não é em relação à ação, porque aqui o Demolidor, ele leva um pau, né? Ele tem uma dificuldade de se safar dos polícias corruptos aqui, quando ele tenta fazer suas diabruras, certo? Algumas cenas de ação pontuais, nada muito emocionante, né? O roteiro não colabora para que a ação seja um destaque aqui no gibi. Realmente o gibi tá focado no drama, na emoção, né? E outra coisa bem sacada foi o relacionamento do Demolidor, né, com a Mindy, né? Que é a esposa de um mafioso. Só que aí a sacada que ele faz isso vai ficar evidente no final do gibi, é que a volta do Matt tá ligada ao apetite sexual dele, né? Isso é bem bacana. Agora, o porém disso tudo é que a gente não pode botar uma pedra sobre isso ou um veredito, porque ainda tá acontecendo, né? Ou seja, o gibi termina e ainda tem um continua na história, então são coisas que vão ter mais acontecimentos. Então a gente não pode dar o veredito dizendo que é isso e é aquilo. Vamos ver o quanto o Chip Zdarsky está disposto a trabalhar nesse sentido, né? As artes são de boas a excelentes, né? De Marco Checchetto e de Francesco Mobili, né? Aqui é o Francesco Mobili, que ele emula um pouco o Checchetto. Tem essa ligação, a Elektra volta pro Matt sabendo que ele não sabendo que ele é o Demolidor, depois fica sabendo, ficou um tanto confuso aí, mas enfim. Cara, o gibi tá ok, não tá ruim,
mas também está muito longe da qualidade que estavam soltando rojão sobre ele. É isso. Concordam, discordam, digam o que acharam nos comentários, se inscrevam no canal, apertem o sininho para notificações. Obrigado a todos e saudações.